Era para ser uma das, se não a última entrega da noite para mim. Eu estava trabalhando nesta pizzaria chamada Leonardo's. Um dos meus chefes, Frank, estava no turno da noite comigo. Ele escolheria quem faria qual entrega. Recebemos um pedido de algumas pizzas normais. Ele me deu um pedaço de papel com o endereço e o número de telefone da pessoa. Isso foi em 2009. Eu não tinha um celular com GPS, apenas um celular flip básico. Eu também não tinha um daqueles GPS de roupa PSS. Eu ainda tinha que usar um livro de mapas da velha escola para me encontrar ao fazer entregas. O nome da rua em que esta casa, para a qual eu estava fazendo minha última entrega, era algo como Willows Road. Eu não consigo lembrar o número da casa. Nem lembro o nome dado para o pedido, mas lembro de ter tido muita dificuldade para encontrar o lugar. Era nesta cidade realmente rural, com nada além de terras agrícolas, florestas e mais florestas. A falta de iluminação pública também não ajudou. Tive que passar por cima do poste algumas vezes e ligar as luzes internas enquanto verificava o mapa novamente. É uma situação muito estressante. Sempre que eu não conseguia encontrar uma casa, eu estava em uma estrada muito silenciosa, escura e confusa quando decidi ligar para o número no papel que meu chefe me deu. O telefone tocou várias vezes. Parecia que não havia secretária eletrônica configurada. Deve ter tocado umas 10 vezes antes que alguém atendesse e eu esperei alguém dizer olá. Quando ninguém disse, eu disse. E então uma voz do outro lado disse de volta. Era uma voz baixa, profunda, mas suave. Eu disse, este é o cara da pizza. Estou apenas tendo dificuldade em encontrar seu lugar. Ele explicou que sua entrada era fácil de perder e parece apenas uma trilha de terra. Ele falou em uma voz muito lenta e monótona, enquanto descrevia os arredores de sua entrada, para me auxiliar a encontrá-lo, e eventualmente encontrei. Virei meu carro em um caminho de terra bem estreito. Era definitivamente fácil de perder. Levou cerca de 3 minutos dirigindo devagar e cuidadosamente até que vi esta pequena casa térrea aparecer. Havia um leve brilho laranja de dentro da casa que podia ser visto por uma das janelas. Estacionei meu carro ao lado. Peguei as 2 pizzas do banco do passageiro e caminhei até a porta da frente da casa. Procurei uma campainha. Não consegui encontrar uma, então bati na porta. Ouvi uma música abafada de dentro da casa. Então, ouvi passos se aproximando da porta batente. E então, depois de talvez 10 segundos, a porta se abriu e eu vi a metade do rosto de alguém. Eu literalmente podia ver apenas um de seus olhos me espiando. Eu disse nervosamente, ei, você pediu a pizza? Certo. O cara disse, ah, sim. A pizza reconhecia a voz do telefonema de antes. Houve uma pausa estranha. Eu não sabia o que dizer, exceto, você tem o dinheiro? Ele disse, sim, deixe-me ir buscar. Ele se afastou da porta e eu ouvi seus passos se movendo para outra sala. Havia uma música super antiga dos anos 1930, tocando, tornando o cenário ainda mais assustador e estranho. Se já não fosse assustador o suficiente, então a porta começou a se abrir lentamente por conta própria, revelando mais e mais desta sala mal iluminada. Tudo no interior deste lugar parecia super antigo. Havia chapas de metal no chão, provavelmente cobrindo buracos. O sofá parecia ser de um século diferente. Todos os móveis faziam isso, e a música vinha de um toca-discos de aparência vintage. Um daqueles com uma grande coisa parecida com uma corneta no topo. Foi tudo o que consegui ver no início, apenas dando uma espiada no lugar. Mas o que realmente era desagradável era o cheiro. Cheirava a morte lá dentro. Esperei respeitosamente o cara voltar com o dinheiro de onde quer que ele fosse. Quando passou tempo suficiente para que eu sentisse que estava ficando estranho, bati na porta aberta, dei uma olhada para dentro e disse, Senhor. A voz do homem veio de outra sala dizendo, sim, você se importaria de entrar na cozinha? Por favor. Meus colegas de trabalho e chefes sempre aconselhar não entrar na casa de ninguém. Pareceu especialmente relevante para essa circunstância. Eu ouvi o que o homem disse, mas ainda respondi. Você pode repetir isso? Ele repetiu.
Você pode vir para a cozinha? Por favor, entrei. E honestamente senti como se meus pés fossem bater no chão. O lugar era tão velho que o chão realmente cedeu um pouco quando andei ao redor. A casa era muito linear. Olhei para a direita e vi a entrada da cozinha de onde sua voz estava vindo. Olhei para a esquerda e havia um corredor estreito que tinha um monte de portas no lado direito. No final do corredor, havia um cara de costas para mim, dançando lentamente da maneira mais assustadora que se possa imaginar. O homem estava se sentindo... Eu não quero dizer que ele se sentia confiante. Quero dizer que ele estava literalmente sentindo seu corpo enquanto se movia de uma forma realmente desagradável em qualquer outra circunstância. Eu riria, mas eu estava completamente perturbado com o tipo de casa em que acabei de entrar. Eu me virei e olhei para a cozinha, ainda segurando essas 2 caixas de pizza. Dei alguns passos em direção à cozinha, antes mesmo de notar a pessoa espiando pela borda da parede que separa a cozinha da sala de estar. Era daquele homem novamente, ainda mostrando apenas 1/4 de seu rosto, apenas um de seus olhos, me espiando assustadoramente. Os únicos pensamentos que tive neste momento foram que eu deveria simplesmente ir embora. Eu repeti o que eu disse na porta da frente momentos atrás, perguntando a ele novamente se ele tinha o dinheiro. O homem não respondeu. Ele começou a apenas rir. Ou eu nem sei como eu chamaria isso, porque a risada era tão profunda o tom, mas era tão sutil e suave. Então ele chamou Randall em uma voz assustadoramente alta, muito mais alta e mais autoritária no tom do que sua voz monótona, suave anterior. Eu estava no meu limite de quanta estranheza eu poderia suportar. Eu me virei e comecei a caminhar de volta para a porta da frente, e como dei uma olhada no corredor quando estava prestes a sair, notei que o cara que estava dançando segundos atrás agora estava simplesmente parado ali olhando para mim. Saí pela porta da frente e a fechei atrás de mim. Corri de volta para o carro por algum motivo, ainda segurando as pizzas. Joguei as caixas de pizza no banco do passageiro e voltei para o carro o mais rápido possível, pois estava dando ré para contornar a caminhonete ao lado para poder fazer uma curva de 3 pontos. Olhei para trás para a casa e a porta estava totalmente aberta novamente. Meu coração começou a bater ainda mais rápido com o pensamento de que um deles estava do lado de fora do meu carro, prestes a tentar abrir uma das portas. Talvez eles estivessem e eu nunca saberei, mas consegui levar meu carro pela entrada de terra e voltar para a estrada. Tive que voltar para a pizzaria. Liguei para o Frank para contar o que aconteceu. Ele não estava bravo comigo quando voltei para a pizzaria. Todos foram embora quando contei o que aconteceu. Posso honestamente ver como parece uma situação engraçada quando explico para os outros, mas não foi engraçado nos momentos. O que quer que estivesse acontecendo naquela casa não era normal, e eu não acho que eles tinham qualquer intenção de comprar pizza. Tive vários sonhos onde eu via o rosto daquele homem apenas espiando por trás de uma parede. Depois disso, eu não entrei na casa ou apartamento de ninguém enquanto fazia entregas. Eu tenho atualmente 20 anos, embora na época da história eu tivesse 19. Eu moro em Newark, Delaware, uma cidade geralmente pequena e tranquila, que é até a temporada de faculdade chegar no outono e na primavera. Newark é o lar da Universidade de Delaware, que é uma escola grande e amplamente respeitada. Ela também tem a reputação de ser uma grande escola de festas. Então, quando os universitários chegam, as coisas ficam muito mais animadas. De qualquer forma, eu trabalho como entregador de bicicleta no emprego de Jimmy John. Eu ainda trabalho enquanto eu conto a história. Esse evento aconteceu durante uma terça ou quarta-feira à noite, na primavera. Era final de abril ou início de maio. Eu não consigo lembrar exatamente. Era meu turno típico das 17 às 2. O Jimmy John's, onde eu trabalho, fica aberto até às 2 da manhã durante a semana e 3 nos fins de semana.
Isso significa que somos um dos poucos lugares ainda abertos na cidade, além dos bares. Então muitos universitários bêbados invadem o lugar querendo fazer pedidos. Nem preciso dizer que fica bem agitado. As entregas também apareciam como loucas, o que era muito chato, mas significava muitas gorjetas. Então eu sempre aguentei. Essa foi minha última noite trabalhando no turno, e eram apenas 2 da manhã. Estava prestes a dar uma volta. Uma última entrega chegou, e eu era o próximo na fila para pegá-la. Isso me irritou, porque eu só queria terminar meu turno e ir para casa dormir um pouco. Eu me recompus e peguei a entrega. Já que não tinha escolha, eu conhecia a rua de cor e sabia para onde ir imediatamente. Eu deveria mencionar que a razão pela qual fazemos entregas de bicicleta é porque as estradas tendem a ficar movimentadas às vezes durante a temporada de faculdade. Então, usar bicicletas às vezes nos permite fazer entregas mais rápido. Eu andei de bicicleta o mais rápido que pude até a casa. Em menos de 10 minutos, eu bati na porta com força, mas não houve resposta. Eu bati novamente mais alto. Dessa vez ainda, nada. Eu fiquei um pouco chateado quando lembrei que, se alguém não saísse, eu teria que levar o pedido de volta para a loja. O que significa que essa entrega seria uma perda séria do meu tempo. Eu liguei para o número no recibo, mas ninguém atendeu. Eu estava me preparando para ligar para a loja, quando ouvi pela primeira vez sons de farfalhar vindos de alguns arbustos do outro lado da rua. Eu imaginei que provavelmente era o vento, mas decidi olhar de qualquer maneira. Quando eu olhei, eu senti meu estômago cair, enquanto uma forte sensação de pavor fluía através de mim. Eu vi a figura escura de uma pessoa do outro lado da rua de mim, no quintal de alguém agachada atrás de alguns arbustos, e mesmo que eu não conseguisse distinguir nenhuma característica facial, eu sabia que ele ou ela, embora eu imaginasse que era ele estava olhando diretamente para mim. Meu coração estava disparado, mas não parecia que ele percebeu que eu o notei. Eu fingi não notá-lo e bati forte na porta. Novamente, ainda não houve resposta. Comecei a ficar cada vez mais em pânico, me perguntando se isso poderia ou não ser uma armadilha. Eu dei uma olhada rápida e a pessoa ainda estava agachada atrás dos arbustos, me observando. Eu só queria dar o fora dali. Então decidi apenas bater continuamente na porta o mais alto possível, até que alguém atendesse. Pareceu horas que eu estava batendo, mas eventualmente alguém saiu cambaleando de um dos quartos e lentamente atendeu a porta, parecendo irritado. Quando eu contei a ele sobre o pedido, ele me disse que não tinha pedido, então que provavelmente era seu colega de quarto. Em vez disso, para meu infortúnio, a pessoa que realmente fez o pedido, ele foi lá em cima no quarto do amigo desmaiado bêbado. Como ele pôde ter desmaiado tão rápido depois que ele pediu, ainda além nenhum minuto depois que ele subiu, de repente ouvi mais barulhos e dei uma olhada rápida para trás, quando que percebi que o homem tinha se movido um pouco mais perto, provavelmente para ter uma visão melhor de mim. Eu poderia dizer que ele ainda estava me observando. Meu medo se intensificou. Eu quase quis entrar para fugir do homem me observando, mas imaginei que ele roubaria minha bicicleta, o que significa que eu não poderia mais fazer meu trabalho. Além disso, eu não sabia se essa pessoa estava armada e se ele realmente tentaria algo. Se eu entrasse, o que colocaria os dois em perigo. Felizmente, ele só ficou lá em cima por 1 minuto. Ele disse que seu colega de quarto estava com a porta trancada e que ele não atenderia a porta quando batesse. Neste momento, eu realmente queria sair de lá. Então eu disse a ele que ele poderia assinar o pedido do seu colega de quarto. Ele hesitou no início, pois não havia uma gorjeta cobrada no pedido. Mas uma gorjeta era a última coisa em que eu estava pensando neste momento. Eu insisti várias vezes e, eventualmente, ele assinou para seu colega de quarto. Eu entreguei a ele e dei um rápido obrigado quando ele fechou a porta.
Corri para minha bicicleta e pulei pronto para dar o fora dali. Mas assim que coloquei o descanso para cima, ouvi o homem de repente sair de trás dos arbustos. Eu rapidamente me virei para a esquerda e vi que o homem agora estava correndo em minha direção. Consegui ver que ele estava vestindo o que parecia ser jeans e um moletom preto com o capuz sobre a cabeça e o que acho que era algum tipo de máscara no rosto dele, pois só conseguiu ver seus olhos e, embora eu não tenha 100% de certeza, parecia que ele estava segurando uma lâmina em uma das mãos. Eu sabia que tinha que agir rápido, não podia fazer uma curva em U, porque ele provavelmente me alcançaria antes que eu conseguisse escapar, para piorar a situação. Todas as ruas ao redor levavam a becos sem saída. Minha única chance era ir para uma trilha de bicicleta que estava próxima, mesmo que não estava iluminada e eu não tinha uma luz na minha bicicleta. Eu sabia que seria minha única chance. Pedalei mais rápido do que nunca para a trilha escura e a percorri enquanto olhava para as sombras e ouvia passos. Felizmente, a trilha não era longa e eu a conhecia de cor. Ainda estava extremamente paranoico nesse ponto e me assustava sempre que ouvia qualquer barulho. Eu não vi o homem enquanto estava na trilha. No entanto, consegui voltar para a loja em segurança. Eu estava hiperventilando como um louco, enquanto tentava entender o que diabos havia acabado de acontecer. Não contei ao meu chefe ou colegas de trabalho, nem chamei a polícia, pois não consegui ver bem o homem. Simplesmente peguei minhas coisas, registrei minha saída e fui para o meu carro, colocando minha bicicleta no porta-malas, tão grato por ter decidido que dirigir naquela noite. Cheguei em casa seguro, sem ninguém me seguindo. E foi isso, nunca mais vi o homem, não sei o que ele queria. Se ele queria me roubar ou pior, não trabalhei mais em turnos de meia-noite desde então. E agora carrego num chacos comigo, sempre que faço qualquer tipo de turno noturno. Newark não é conhecido por ser uma cidade perigosa, então o fato de isso ter acontecido aqui realmente me mostrou que qualquer coisa pode acontecer em qualquer lugar com qualquer um, a qualquer momento. Não importa quão seguro ou perigoso a área possa ser. Eu costumava fazer entregas para o Uber Eats. Eu estava tendo problemas para pagar meus empréstimos estudantis, então estava me esforçando para ganhar o máximo de dinheiro que podia. Eu ainda morava com meus pais na época. Era tarde da noite, eu estava pegando um pedido de algum lugar de fast food em Wilmington, Carolina do Norte, e entregando em uma casa a cerca de 20 minutos de distância. Eu costumava fazer entregas noturnas no Uber porque o pagamento era maior e eu conseguia fazer mais entregas sem o trânsito. Eu já estava a caminho do endereço, saindo da área residencial mais movimentada de Wilmington e indo em direção à parte mais tranquila, com todas as florestas e fazendas. A maioria das estradas por lá estava completamente escura, sem outros carros naquela hora da noite. Eu virei da estrada principal para uma estrada secundária com uma placa sem saída. Essa era a estrada que as direções estavam me levando, onde o endereço estava. Eu cheguei à última casa dessa estrada. As luzes de quase todas as pequenas casas ao longo do caminho estavam apagadas. Estava tudo escuro, até mesmo a casa para a qual eu deveria entregar a comida. Eu tive que manter os faróis do meu carro ligados apenas para conseguir ver e para não tropeçar em nada. Eu também estava usando a lanterna do meu celular para me guiar até a varanda desta casa. Não estou mentindo quando digo que não havia uma única luz acesa. Eu até sentia a grama alta esfregando nas minhas canelas enquanto caminhava até a porta da frente. Isso não parecia certo. Eu apertei o botão da campainha, mas não ouvi tocar. Então bati na porta. O cliente tinha a preferência de entrega para ser contato, o que significa que eu teria que entregar a comida pessoalmente a ele ou a ela. Enviei uma mensagem ao cliente dizendo que estava na porta da frente e pedi que ele confirmasse o endereço. Ele leu imediatamente e respondeu que precisava de 1 segundo.
Eu respondi que tudo bem. Ele leu. Esperei no escuro, olhando para as janelas da casa, aguardando uma luz acender dentro. Eu estava pensando que não havia como aquela ser a casa certa. Perguntei novamente se ele poderia digitar o endereço. Ele começou a digitar. Demorou um pouco antes de enviar uma mensagem dizendo que me via e que eu estava na casa certa. A próxima coisa que percebi foi que não havia carros em lugar nenhum. Isso não fazia sentido. Perguntei ao cliente para confirmar que tipo de carro ele via do lado de fora. Ele respondeu que via minha luz, o que praticamente confirmou que eu estava no endereço correto, mas isso não tornava a situação menos estranha. Comecei a me afastar devagar da porta da casa porque não queria estar em cima dela quando abrissem a porta, mas a porta nunca se abriu. Não importava quantas vezes eu enviasse mensagens ao cliente no aplicativo do Uber Eats. Eu estava começando a suspeitar que isso era algum tipo de golpe para conseguir comida grátis. Então, ouvi uma voz vindo de fora, na escuridão ao meu redor. Era uma voz masculina dizendo, aqui. Comecei a acenar com minha lanterna por todo lado, tentando revelar quem tinha acabado de falar. Eu disse em voz alta que estava deixando a comida na varanda da frente aqui. Eu não sabia com quem estava falando nem conseguia vê-los. Eu estava apavorado, achando que ia ser atacado, então voltei para o meu carro, tentando não chamar atenção correndo. Quando cheguei ao meu carro, ouvi um som distinto de ar vazando, que eu imediatamente reconheci como o som de ar escapando de um pneu furado. Olhei e vi que ambos os pneus do lado esquerdo do carro estavam furados e vazando ar. Eu só podia supor naquele momento que os 2 pneus do lado direito também estavam furados. Entrei no carro e tranquei as portas. A primeira coisa que vi foi que todos os 4 pneus mostravam avisos de baixa pressão no painel. O pânico começou a se instalar. Eu estava decidindo se chamava a polícia e esperava no carro ou se corria para dentro da escuridão em direção a uma casa próxima. Eu estava prestes a escolher a segunda opção. Desliguei os faróis do meu carro e estava prestes a sair do carro, mas notei alguém parado do lado de fora da minha janela. Eu gritei de medo e então percebi que havia pelo menos 4 pessoas do lado de fora do meu carro, uma em cada janela. Todos estavam com máscaras cobrindo o rosto. Eu estava cercado. Um deles gritou para eu sair do carro agora. Eu não sabia se um deles estava armado ou não, e sabia que, se estivessem, quando eu ligasse o carro e tentasse sair com os 4 pneus furados, já estaria morto. Eu gritei pela janela, perguntando se eles estavam apenas procurando me roubar, e um deles disse que, se eu lhes desse tudo que tinha, eles me deixariam ir. Eu concordei em fazer isso e destranquei a porta. No momento em que fiz isso, o cara do lado de fora abriu a porta e me puxou para fora à força. Nesse momento, fui espancado e chutado por pelo menos 3 dos caras. Eles pegaram tudo de mim. Meu smartwatch, meus sapatos, minha carteira, meu celular. E até algumas coisas do meu porta-luvas no meu carro ficaram no chão enquanto os homens que realmente estavam lá fugiram para a escuridão e eu fiquei sozinho. Fiquei inconsciente a partir daqui. E a próxima coisa que lembro é de acordar provavelmente meia hora depois, ainda deitado na grama ao lado do meu carro. Eles até roubaram minhas chaves. Consegui me levantar e me dirigir à fonte de luz mais próxima que consegui encontrar à distância, que era uma pequena casa no final da rua, mais perto da estrada principal. Toquei a campainha algumas vezes, até que alguém respondeu através da porta fechada. Eu disse que tinha sido ferido e roubado e precisava usar um telefone. Felizmente, a mulher estava disposta a ajudar e me permitiu usar um telefone para ligar para a polícia e depois para a assistência na estrada para que meu carro fosse rebocado. Por último, liguei para meu pai. Depois que a polícia chegou, fui levado de volta ao meu carro e eles fizeram uma breve investigação e coletaram o máximo de informações que consegui fornecer.
Depois que meu carro foi rebocado, meu pai veio me buscar e me levar para casa. Saímos depois que meu carro foi rebocado. A última localização do meu telefone estava na rua debaixo do incidente e não havia sido ligado desde a noite anterior, o que significava que provavelmente destruíram o telefone. No dia seguinte, dei ainda mais informações a alguns detetives sobre minha conta do Uber Eats e eles conseguiram rastrear rapidamente a conta do cliente de volta a um cara chamado Logan, que, resumindo, supostamente perdeu seu telefone e carteira, e quem encontrou ou roubou esses itens foi quem ligou para a entrega do Uber Eats com a intenção de me roubar. Basicamente, o que estou dizendo é que quem fez isso comigo escapou impune. A casa onde isso foi armado era uma casa vazia à venda. Os pneus do meu carro estavam cobertos por seguro, mas todo o resto eu arcaria com a perda, e esta foi uma lição dolorosa e cara, mas também valiosa, para não ser tão ingênuo nunca mais em uma situação como essa. Parei de fazer entregas por alguns meses.